Jesus, ele foi mandado à terra pelo Deus Pai por conta de um grande propósito. E atrás desse grande propósito veio pequenos propósitos. Pregador, e qual é este grande propósito de Cristo ter sido enviado à terra? A cruz. Porque sabemos que através da morte de cruz, Jesus nos perdoou, e através da ressurreição, Jesus nos salvou. O propósito de Cristo ter sido enviado à terra foi para com que nós não vivêssemos uma morte eterna, mas sim uma vida eterna. Porém, por detrás deste grande propósito que se chama salvação, também existe pequenos propósitos, porque através destes pequenos propósitos vividos, se alcançará o grande propósito colocado. E um destes pequenos propósitos, Pastor Roberto, é mudança de comportamento, mudança de atitudes, mudança de caráter. Porque não tem como dizer que é salvo tendo práticas mundanas. Não tem como dizer que chegará ao céu transmitindo coisas terrenas. Este pequeno propósito é um dos primordiais para poder se achegar à vida eterna. Mudança de comportamento, até porque avivamento nunca partirá de fora para dentro. Avivamento sempre se iniciará de dentro . Há quem pense, pastor, que o avivamento acontecerá com uma grande bola de fogo que descerá do céu e pegará toda a igreja e todo mundo vai bailar, sambar, sapatear, correr. Não é assim. Avivamento só partirá quando pessoas de verdade decidirem mudar o seu interior. Porque através de mudanças interior, terá demonstração de Cristo exterior. Esse é o principal pilar de mudar de comportamento, transmitir Cristo. Porque não tem como dizer que vai morar no céu se você não transmite o dono do céu. Não tem como falar que você vai cantar no coral celestial do céu se você não cheira o céu aqui embaixo. Eu não consigo acreditar em pessoas que falam que vão morar no céu agarrado com coisas da terra. É por isso que precisamos ter mudança de comportamento. Amigo, sabe o que estão implantando hoje? Venha como estás e permaneça do mesmo jeito que veio. Isto daqui é um problema muito delicado, irmã. Estão apresentando o ambiente correto, porém de uma forma errada. Porque aqui dentro não é mais você que decide, não é mais você quem manda,
Não é mais você quem fala, não é mais você que anda. A partir do momento que você veio aqui na ponta deste altar, levantou a mão e permitiu Ele te aceitar, não é mais você que fala por você, não é mais você que decide por você, não é mais você que fala aonde entra e aonde deixa de entrar. É o propósito da salvação. Porque não tem como alguém que diz ser salvo viver com propósitos terrenos. Ei, Cristo, quando veio, Ele veio também para essas mudanças. O problema, filho, é o que está sendo pregado hoje, pastor. Só milagre, só cura, só prosperidade. Baterista, esse aqui é o problema. É por isso que existem muitas pessoas frustradas. Entram na igreja procurando cura e não são curadas. Entram na igreja procurando dinheiro e não são prósperas. Entram na igreja procurando milagres e o milagre não acontece. Por quê? Porque estas coisas divinas só acontecerão em formas de consequências de conduta de altar. É por isso que tem muita pessoa doente. É por isso que tem muita pessoa raquítica espiritualmente. É por isso que tem muita pessoa que clama e não recebe. Por quê? Porque a conduta dela não condiz com Deus que cura. A conduta dela não condiz com Deus que prospera. A conduta dela não condiz com Deus que faz o milagre. Deus me trouxe aqui dentro dessa igreja novamente para trazer um alerta, aproveitando o tema que é salvação, e eu vim aqui liberar uma palavra para você. Ainda há tempo de quê? De fazer a sua conduta se vincular com o altar. Eu posso liberar de novo? Sinto muito se você achou que eu ia vir nesse restaura falar que Deus ia te dar chave de carro, chave de casa, dinheiro. Melhor do que receber isso é receber o caminho para o céu. Jesus está dizendo para alguém: a tua conduta tem que ser como o altar quer. Pega na mão de alguém aí, pega na mão de alguém, pega. Sacode o braço dele até arrancar ele fora e diga para ele: ainda dá tempo. Não, tá faltando feijão. Diga para ela: ainda dá tempo de você vincular a tua conduta com os princípios do altar. E sabe qual será o resultado? Quando a trombeta soar, vai todo mundo chegar lá em cima. Ei! Um dos propósitos de Cristo depois da salvação é mudança de comportamento. Porque se não fosse isso, pastor, Jesus andaria sozinho. Amigo, se não fosse para mudanças, Jesus faria tudo sozinho. Só que Ele permitiu 12 andar do lado dele. E tem gente que fala que não precisa do irmão do lado para fazer a obra. Tem gente que fala que não precisa de ciclano, de beltrano. Posso falar? Vou falar. Tem crente que se acha a última bolacha do pacote. Tem crente que se acha a última Coca-Cola do deserto. Tem gente que se acha o último cuscuz do Piauí. Tem gente que acha que é o último acarajé de Salvador. Tem gente que pensa que é o último chimarrão do Rio Grande do Sul. Eu faço tudo sozinho, vai nessa. Esse é um outro problema, irmã. É por isso que as igrejas estão perdendo para as coisas lá fora. Falta de união. Onde já se viu isso, pastor? O irmão da direita receber a vitória e eu ficar de bico porque a vitória do irmão chegou e a minha não? Onde já se viu isso? Ouvir da mesma palavra e dizer que não vai com a cara do pregador. Cantar do mesmo louvor e dizer que não vai com a cara de quem cantou.
entrar e adorar o mesmo Deus e falar que não vai com a cara que Deus colocou o pastor dentro da igreja. Pega na mão de alguém aí de novo, que eu estou começando a acelerar aqui, eu estou devagarzinho. Pega na mão dele, pega na mão dela, pega na mão dele, pega na mão dela. Jesus me trouxe aqui nesta noite para liberar esta palavra para o teu coração. Hoje vai ter vitória para todo mundo. Só que a sua vitória só vai chegar quando você se alegrar pela vitória do irmão do lado primeiro. Jesus, que é Jesus, com toda a glória, selecionou 12. Bruno, e é isso que eu gosto de Cristo. Não eram 12 iguais, 12 diferentes. Cada um com um sentimento, cada um com uma emoção, cada um com um caráter, cada um com uma criação diferente, mas seguindo o mesmo propósito. Vamos ver João, o amoroso, aquele que passa a mão na cabeça, aquele que qualquer coisa chora, aquele que qualquer coisa se emociona, aquele que é tudo tadinho. Coitadinho, vem aqui que eu vou te ajudar. João é um amoroso que gosta de abraçar. Vamos ver também, irmã, Mateus. Mateus é aquele tipo de gente que todo mundo fica com o pé atrás. É o cobrador de impostos, que com ele é só dinheiro. Todo mundo fica com o pé atrás, mas está chegando o propósito. Vamos ver também, sabe quem? Tomé, aquele que tem que tocar para ver, aquele que tem que tocar para crer, aquele que só enxergando que acredita. Mas amigo, está seguindo o mesmo propósito. Vamos ver também, pastor Judas. Todo lugar tem aquele que chega sorrateiro, investido, de carapuça. Ele tenta fazer tudo para se auto-vangloriar, mas está seguindo o mesmo propósito. Vamos ver também Pedro. Esse aqui eu gosto. Pedro é aquele tipo de crente que não leva desaforo para casa. Pedro é aquele tipo de crente que tem a resposta aqui na ponta da língua. Mandou um quente para ele devolve 7 fervendo. Com Pedro não tem desaforo. Pedro ele fala, Pedro ele bate, Pedro ele pisa, mas está seguindo o mesmo propósito. Tanto que, olha a mudança, pastor, olha a mudança. Esse estourado sanguíneo está lavando rede na beira do mar, porque passou a madrugada toda tentando pescar e não pescou nada. Por quê? Porque antes de Cristo eu dependo da força do meu braço. Antes de Cristo eu dependo dos meus conhecimentos. Antes de Cristo eu dependo do que eu sei fazer. Só que entenda, um dia o que eu dependo, o que eu sei fazer me frustrará. Um dia a força do meu braço me decepcionará. Por quê? Porque Pedro confiava em tudo isso, mas teve uma noite que não conseguiu pescar nada. Mas está vindo um homem à beira da praia, acercado de uma grande multidão, e ele precisa pregar para este povo. Só que Jesus, ele não tinha um microfone, uma caixa de som para todo mundo ouvir. E qual era a probabilidade? Afastar para todo mundo conseguir a voz dele. Aí Jesus está andando na orla da praia procurando barquinho para entrar dentro da água. Eu imagino, pastor, muitos pescadores que pescaram muitos peixes com a força do próprio braço, com a força do próprio conhecimento, dependendo daquilo que sabia fazer, e o barquinho cheio. Aí Jesus passava olhando, precisando do barco, só que o barco está cheio de si. Esse barco não cabe Jesus. Esse barquinho está cheio de si. Esse barco também não cabe Jesus. Jesus vai andando e os barquinhos estão cheios, mas tem alguém decepcionado com o barco vazio na beira da praia. Quando Jesus chega,
perto desse decepcionado, ele olha para ele e diz: ei, eu preciso da sua decepção. Eu preciso é do barco vazio. Mas para quê? Porque o que para você não tem mais jeito, para mim é ferramenta de trabalho, para o meu nome ser glorificado. Mas o Senhor vai fazer o quê? Me empresta. Jesus vai lá dentro d'água com o barquinho, começa a pregar para todo mundo. De repente Jesus volta, olha para Pedro, que se frustrou a madrugada toda, irmã, fala para ele entrar dentro do barco e diz: volta lá e joga a rede do outro lado. Aí Pedro olha para Jesus e diz: passei a madrugada toda pescando. Eu sei quando tem peixe e quando não tem. Eu sei quando o mar está calmo e quando o mar não está. Eu conheço tudo de pescaria. Só que Pedro não sabia que ele conhecia como pegar peixe. O homem que estava ordenando para ele criou o peixe. Pedro sabia quando o mar estava calmo, mas o homem que estava dando a ordem para ele criou o mar. Pedro sabia quando não tinha vento e quando tinha vento, mas o homem que estava falando com ele, por uma ordem, faz o vento ficar quieto. Vai lá, joga a rede. Eu dependi da força do meu braço, eu dependi da força do meu conhecimento, eu dependi de tudo aquilo que eu sei fazer, mas agora eu vou deixar tudo de lado e por conta da tua palavra, eu vou voltar para onde eu me frustrei, vou jogar a rede. E adivinha, pastor, Pedro jogou, pegou muito peixe. Quando ele voltou, a Bíblia diz, varão, que Pedro deixou a rede cheia de peixe. Mas por que? Se a madrugada toda ele queria peixe, agora que ele tinha muito peixe, por que não ficou com peixe? Porque melhor do que ficar com a provisão é andar com quem provê. Melhor do que andar com milagre é andar com Deus que faz milagre. Deixa o peixe e segue Jesus. Aí Jesus olha para Pedro e diz: pois bem, não serás mais pescador de peixes. A mudança de vida, a mudança de vida, a mudança de vida. Pega isso aqui, você pega isso aqui, você pega. Você é o primeiro da glória. Não serás mais pescador de peixes. A partir de agora serás pescador de homens. Por que, pregador? Porque Pedro sem Cristo pegava o que estava vivo e levava ele para a morte. Mas agora que se encontrou com Cristo, vai pegar o que está morto e levar ele para o caminho da vida. Eu não sei se tem alguém que pega esta palavra, mas Jesus está dizendo: eu mudei o teu caráter, a tua conduta, a tua índole. Não foi para ninguém pisar em você, mas foi para mostrar para todo mundo que se não fosse a mão de Jesus, você não teria vivo. Ei, é Jesus. É Jesus, irmão, não tem outro jeito. É Jesus, não tem outra forma. Ai, se a igreja entendesse que o nome Jesus precisa voltar a ser gritado. Ai, se a igreja entendesse que o nome Jesus precisa voltar a ser entoado. Eu gostei quando começaram a cantar aqui Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida. Eu sou o verdadeiro Deus. Eu gostei porque precisa voltar a enfatizar o nome Jesus. Por que, pregador? Porque o nome Jesus é mais forte do que qualquer nome de escriba. O nome Jesus é mais poderoso do que qualquer nome de fariseu. O nome Jesus é mais poderoso do que qualquer profeta. O nome Jesus é mais poderoso do que qualquer sacerdote. O nome Jesus é mais poderoso do que qualquer vereador. O nome Jesus é mais poderoso do que qualquer prefeito. O nome Jesus é mais poderoso do que qualquer deputado.
amado, o nome Jesus é mais poderoso do que qualquer senador. O nome Jesus é mais poderoso do que Jair Messias Bolsonaro. O nome Jesus é mais poderoso do que Luiz Inácio Lula da Silva. O nome Jesus, quando entoado nos céus, faz os anjos se prostrarem em glória. O nome Jesus, quando cantado na terra, faz o ser humano levantar a mão, encher o olho de lágrimas e abrir a boca para cantar santo. O nome Jesus, quando entoado no inferno, amarra os demônios, paralisa toda a potestade e passa por cima de tudo. O nome Jesus tem os atributos que Isaías disse: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O nome Jesus contém 5 letras, que é a ponte da salvação da terra para o céu. J de justo, E de eterno, S de santo, U de único, S de salvador. É Jesus. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, por toda a glória o adorai. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, ai Shatakayoha, o Abadakala propada canto cabarraia, rebrabada canta camama probarra. O homem das mãos furadas tá passando, tá passando, tá. Eu vou beber água e tu dá glória. Jesus. É Jesus. É Jesus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria
alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Já parou para imaginar? Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Espada dos quatro pilares daquilo que dizem ser o meu Senhor. Pastor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração. Só quem acredita no Cristo ressurreto vai. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo. É esse Jesus que precisa voltar a ser adorado. É esse Jesus que precisa voltar a ser gritado. Eu convido só os adoradores de Cristo. Eu convido só os adoradores de Jesus, em 15 segundos contados de relógio, abrir a boca e render glória e louvor e adoração a Ele. 15, 14, Remaracamanagásia, 13, Ulamachofa, 12, onde canto promanacalafaia, 11, Remundiafá, 10, só quem veio cantar, só quem veio cantar, 9, só quem veio orar, só quem veio orar, 8, só quem veio clamar, 7, só quem veio rei da glória, 6, Uracamanagalavaya, 5, vai sacudir tudo aqui, quer ver? 4, Alamaracamandiosa, 3, olha o renovo que desce, 2, pega a presença agora. Emanahamai, Chacandada Candabro, Amanacandi Candagazi, Camanacandotica, Ulamanacalabronda Candi, Emanacanda Candiosita Candabro, Emanacalamonde Candarabropona, Emanacalamochi Terminaca, Olomodominacalamaduzi, Otelimidacalabromanacalama. Desceu poder agora, desceu renovo agora, desceu virtude agora, seja cheio agora. Jesus, 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 é Jesus,
12 estão vendo Jesus fazer milagres. Os 12 estão vendo Jesus operar maravilhas. Os 12 estão vendo Jesus passear e fazer tudo aquilo que foi mandado pelo Pai a fazer. Os 12 estão andando com Cristo. Só que discípulo se assenta com Cristo pelo que ele é. Multidão se assenta com Cristo pelo que ele pode proporcionar. Porque eu não vi, pastor, multidão assentando-se para ouvir Jesus quando tinha palavra forte. Só discípulo. Discípulo anda com Cristo sabendo quem ele é. Multidão anda com Cristo por aquilo que ele pode o proporcionar. Você quer ver? Já estou entrando para o fim. A multidão, o povoado afora, estava falando que Jesus era um monte de gente. Aí está Jesus e os discípulos reunidos. Aí Jesus chega perto dos 12 e diz assim: estou ouvindo por aí que eles estão dizendo que eu sou muita gente, né? E o que eles estão falando? Aí um se levanta, acho que sabido daquilo que ia falar, com convicção. Estão dizendo por aí que o senhor é Elias. Aí o outro se levanta: que Elias o quê? Estão dizendo por aí que ele é Jeremias. Aí um outro se levanta: que Jeremias o quê? Estão dizendo por aí que ele é igual o primo João Batista. Aí o outro se levanta enfurecido e diz: para, vocês não sabem nada. Jesus é um dos profetas. Aí depois que todo mundo respondeu, pastor, Jesus chega. A palavra dura, ó a palavra dura. Tá bom, a multidão está dizendo que eu sou Elias. A multidão está dizendo que eu sou João Batista, que eu sou Jeremias, que eu sou alguns dos profetas. Mas e vocês? Que andam comigo? E vocês? Que dormem comigo? E vocês? Que andam 24 horas por dia comigo? Quem dizes que eu sou? Quem disse que ele era Elias ficou sem resposta. Quem disse que ele era João Batista ficou sem argumento. Quem disse que ele era Jeremias, um dos profetas, não teve mais o que falar. Mas ó quem é íntimo, ó quem é íntimo. Acho que o coração dele estava queimando, irmã. Acho que o Espírito Santo já tinha tomado posse dele. Pedrão, eu gosto dele por causa disso. Ele se levanta, acho que cheio de autoridade, aponta para Jesus em forma de enfatizar e grita: eu sei quem tu és. Aí Jesus olha para Pedro e diz: a oportunidade está contigo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro reconheceu Jesus como Cristo, Jesus o passou a reconhecer como igreja. Disseste bem, Barjonas, tu és Pedros pequeno, mas eu estou te dando uma igreja, e essa igreja será estruturada na rocha. Lá vai para você da glória, e as portas do inferno não prevalecerão. Pastor, Jesus tinha dispensado os discípulos. Estou encerrando já. Ou melhor, Jesus tinha dispensado a multidão, perdão. Eu não sei o senhor, pastor, mas eu, de vez em quando eu estou remoendo a Bíblia pela cabeça, mastigando tudo, eu me imagino na cena. Você já parou para se imaginar dentro de uma cena com Cristo? Eu já. Pastor, eu não sei o senhor, mas eu queria estar nesse culto. Porque não era culto da campanha. Amigo, não era congresso. Não era convenção. Pregador, o que era? Culto de ensino.
escola bíblica, culto de doutrina, culto da palavra. E quem ia pregar? Jesus. Para quem? Para os discípulos. Por quê? Porque o tema do ensino, multidão não ouve. Porque multidão só senta para ouvir sobre dinheiro, chave, vitória, namorado, casamento, carro. Esse tema é escatológico. Arrebatamento. Consegue imaginar? Talvez eles debaixo de uma árvore, os 12 assentados, Jesus ensinando e dizendo para ele: hoje a gente vai aprender sobre como ir para o céu. E como é que começa o ensino? Pega o papel e a caneta que eu vou começar a narrar a apostila para vocês. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas também credes em mim. Porque na casa de meu pai existem muitas moradas. Discípulos, porque se não fosse verdade, eu nem vos teria dito. Porque eu vou para vos preparar lugar. E depois que vos preparar lugar, eu vou voltar outra vez. Para que onde eu esteja, vós estejais também. Aí sabe o discípulo que você critica, que eu falei no começo da mensagem, Tomé. Ele se levanta, eu gosto de Tomé porque ele é aquele que acusa. Ele se levanta e diz: Jesus, o senhor está pregando, mas ninguém está ouvindo o que o senhor está pregando. Está todo mundo com sono, que essa mensagem ninguém gosta de ouvir. Mas faz o seguinte, passa para mim o endereço. Porque eu gostei dessa mansão celestial, eu gostei dessa morada eterna. Passa para mim, porque eu quero chegar lá. Eu até anotei para mim não esquecer. Tomé olhando para Jesus e diz: passa o endereço, porque eu quero chegar lá. Pastor. Maomé, antes de morrer, disse: eu não sei o sentido da vida. Confúcio, antes de morrer, disse: eu não sou o caminho. Buda, antes de falecer, disse: procurai pela verdade. Mas quando Tomé pergunta para Jesus como é que chega, Jesus coloca Buda, Confúcio e Maomé no chão e grita: quer chegar lá? Pega o papel e a caneta e vai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai chegar no Pai sem passar por Jesus primeiro. Eu demorei muito tempo para entender, irmão, mas hoje eu consigo compreender. Isso aqui não é heresia. Todos os caminhos nos levarão ao céu, mas apenas um nos fará encontrar com o Pai. Posso ir de novo? Todos os caminhos farão com que nós venhamos chegar ao céu, mas apenas um nos fará encontrar com o Pai. Porque se você quiser adorar, tu vai chegar lá. Se tu quiser se manter fiel, tu vai chegar lá. Se tu quiser cantar aqui embaixo, tu vai chegar lá. Se quiser ser um adorador por excelência, vai chegar lá também. Mas se você for infiel aqui embaixo, vai chegar também. Mas e se você não cantar aqui embaixo, vai chegar também. Mas e se você trair todo mundo aqui embaixo, vai chegar lá também. Mas e se você fizer as coisas pelas costas do pastor, vai chegar lá também. Mas se você entristecer o Espírito Santo, vai chegar lá também. O problema é que quando chegar, vai dar de cara na porta e vai ter que ouvir: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Agora quem se manteve fiel aqui embaixo vai ter o gozo de olhar para Jesus à direita e ouvir: vinde benditos de meu Pai, e alcançai as moradas celestiais. Eu vim pregar só para quem está à destra de Jesus, que vai cantar santo lá em cima. Quem é? Quem vai? Faz o seguinte: quem não for, fica em silêncio. Mas quem vai, abre a boca agora.
Pregador, mas aonde Jesus foi a vida? Aonde Jesus foi a vida? Jesus foi a vida quando ele estava vindo acampado perto de uma multidão. E de repente saiu uma mulher que tinha acabado de enterrar o marido e poucos dias depois agora enterra o filho. Está fazendo o culto fúnebre do menino, está saindo de Naim. Jesus está chegando. De repente ela se encontra com Cristo. Jesus olha para ela e acho que pergunta: o que aconteceu? Meu filho morreu. Aí Jesus olha para ela e diz: mulher, não chores. A mulher não consegue parar de chorar. Ele aperta os passos, toca no esquife, olha para o menino e dá uma ordem para ele levantar. E o menino que transmitia a morte deu um salto do caixão, abraçou a mãe cheio de vida. Irmã, sabe aonde Jesus foi vida? Quando todos os fariseus tiraram Jesus da cidade. E logo depois, Jesus acampado com os discípulos, veio um mensageiro correndo e dizendo: seu amigo Lázaro está doente, vai morrer. Estão mandando o Senhor voltar. Aí Jesus olha para o mensageiro e diz: volta lá e fala que essa enfermidade não é para a morte, mas é para o nome do meu Pai ser glorificado. O mensageiro volta com a mensagem na boca, mas 4 dias depois Jesus chega, e quando Jesus chega o homem já tinha morrido. Marta sai correndo, olha para Jesus e diz: se o Senhor não tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para Marta e diz: se crê, você vai ver. Só que Marta fica enfurecida, vai e chama Maria. Maria volta, chora nos pés de Jesus. Jesus não consegue controlar a emoção, vai até o túmulo e manda remover a pedra. E quando Jesus manda remover a pedra, ele grita: Lázaro! E o Lázaro, que já estava 4 dias fedendo dentro do sepulcro, sai todo enfaixado, tirando faixa, tirando algodão, vivinho da Silva. Não foi motivo para dar glória? Jesus está voltando de Gadara, pisando em Cafarnaum. Quem que enquadra Jesus? Um príncipe da sinagoga. Por quê? Porque a filha dele está doente dentro de casa e vai morrer. Dá um sol maior para mim. Jesus está chegando. Jairo olha para Jesus, acho que segura na mão de Jesus. E se esse louvor existisse, Jairo ia falar desse jeito para Jesus, assim, ó: passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha filha. Traz vida, traz vida. Passa lá em casa. Jesus está andando com Jairo. De repente o mensageiro chega, olha para Jesus e diz para Jairo, e diz: não incomoda mais ele não, a menina já foi. Só que Jesus olha para Jairo e diz: vamos embora. Quando chega lá, está todo mundo chorando. Jesus entra, olha para todo mundo e diz assim: irmão, ó, a menina não morreu, a menina dorme. Aí Jesus revela o choro de verdade com o choro de mentira. Porque quando estava todo mundo chorando, estava todo mundo emocionado. Quando Jesus falou que a menina estava dormindo, todo mundo começou a dar risada. Jesus mandou todo mundo ficar para fora, falou: Talita cumi, levanta. Posso liberar essa palavra simples para você? Jesus está entrando na tua casa hoje. Eu já estou encerrando, mas eu preciso liberar isso. Jesus está entrando na sua casa hoje. Pode parecer coisa de louco, mas eu estou vendo um verso escrito aqui dentro dessa igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e que será salvo tu e a tua casa. Eu profetizo que no próximo Restaura, os integrantes que vão se batizar é quem participa da mesma casa que você, é quem dorme na mesma casa que você, é quem é da mesma família que você. Eu profetizo que a tua casa vai servir ao nome de Jesus. Bate na mão de alguém, e diz: ele é vida. Não, diga para ele. Diga: ele é vida. Diga: ele é vida. Ele é vida. Pregador, e aonde ele foi verdade?
Porque o que João escreveu é o grito em cima deste altar. Que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo andava com Deus. E nada do que se foi feito sem ele pôde se fazer. E onde ele foi a verdade? Na palavra. Salmo 119, verso 9. Como pode um jovem purificar o seu caminho? Vivendo e andando conforme a palavra. Salmo 119, versículo de número 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Que a palavra é como uma espada de dois gumes, capaz de penetrar entre a divisória da alma e do espírito, entre as juntas e as medulas. É a palavra. Pastor, o sapato que a gente calça tem prazo de validade. A roupa que a gente usa tem prazo de validade. A comida que a gente come tem prazo de validade. O smartphone que a gente usa tem prazo de validade. Mas em Mateus capítulo 24, versículo 25 diz que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Se até o diabo perdeu na palavra no deserto, como pregador, está escrito: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pode levantar Xuxa Meneghel, pode levantar Ivete Sangalo, pode levantar quem for, a palavra ainda é a boca de Deus, a palavra ainda é a verdade. Pregador, ele foi vida, ele foi a verdade, e aonde ele é o caminho? O caminho é a ligação dos salvos para o ambiente de salvação. Pastor, João Batista preparou o caminho. E depois que João Batista preparou o caminho, já tinha um homem preso na masmorra, todo acorrentado. De repente chega um soldado da guarnição romana, abre as portas com a chave. Ele está já prestes a morrer, mas esse homem pega, abre o cadeado e diz: vai embora, Barrabás, porque tem um que vai morrer no seu lugar. João Batista preparou o caminho. Barrabás foi liberto no caminho. Está Jesus carregando a cruz e de repente ele não aguenta levar, a cruz cai. E a Bíblia diz que enquanto iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu que vinha do campo e colocaram-lhe a cruz em seus ombros e mandasse com que levasse a cruz após Jesus. E quando Simão encosta em Jesus, o sangue de Cristo começa a impregnar na roupa de Simão. João Batista preparou o caminho, Barrabás foi liberto no caminho, e Simão Cirineu perdoado no caminho. João Batista preparou o caminho, Barrabás foi liberto no caminho,
Simão Cirineu foi perdoado no caminho. E quando Jesus estava na cruz, à direita, Dimas olhou para Cristo e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para Dimas e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque João Batista preparou o caminho, Barrabás foi liberto no caminho, Simão Cirineu perdoado no caminho, Dimas foi salvo no caminho. E para você dar um glória maior do que essa igreja, e Satanás foi derrotado no caminho. E a igreja, a qualquer momento a trombeta soa e a gente vai trilhar, passar, andar no caminho e abraçar Ele. Você pode fechar os seus olhos? Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ao resto. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que em Sumaré muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Aonde está aquele povo? Aonde está que não se vê nem ouvir? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi. Além do rio, eu senti saudade do céu agora. As ruas são de ouro e de cristais. Ei! Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Cadê um coral bonito pra me ajudar? Tristeza e dor, nunca mais além do rio azul, além do rio azul. As ruas são de ouro e de... Canta, igreja! Ali tudo é paz, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Eu verei a face do meu mestre querido. Só quem vai pro céu declara.
e as portas jamais se fecharão. A cidade, ela é de ouro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. É pra abalar o inferno, abalar essa vizinhança, estremecer o telhado dessa igreja, movimentar esse ar-condicionado, porque hoje a gente pregou Cristo, cantou Cristo, profetizou Cristo. Hoje a gente marchou na presença de Cristo, celebrou na presença de Cristo, cantou louvor para Cristo. Estamos de pé por causa de Cristo, vivemos e andamos por causa de Cristo, celebramos a Cristo, cheiramos Cristo, transmitimos Cristo, andamos com Cristo, dormimos com Cristo, comemos com Cristo, caminhando com Cristo, estamos com Cristo. É para estremecer o inferno agora. Levante as mãos, levante as mãos. É para estremecer. É para estremecer o inferno agora. É para estremecer em forma de chumbo, de prato, de rachada, em forma de autoridade. E morte chora.